Fala Robotickers, tudo bem? Bruno aqui da Estemos para trazer para vocês mais um produto com exclusividade aqui para o Brasil. Hoje a gente vai conhecer o irmão mais novo do Kraken X60, o Kraken X44. Bom, então a linha Kraken ela já é muito conhecida, embora nova, ela já é muito conhecida e muito estimada na FRC. Ele é um motor que talvez muitos de vocês que já participaram conhecem e entendem que ele é um cara escovado, controlador embutido, com alta potência, né? A gente está falando aí de muitos watts de potência em cada um desses caras aqui, mas o Kraken X60 até pouco tempo atrás era a nossa única opção em termos de tamanho, né? O Kraken X60 ele hoje é utilizado pode ser usado em várias aplicações diferentes, desde movimentação dos motores de tração, para tiradores, para braços, para aplicações que exigem bastante potência, né? Mas conforme a FRC evolui e surgem novas necessidades, viu-se que o Kraken X60, embora excelente para várias aplicações, ele não é ideal para todas, né? Porque ele é grande, ele é pesado, ele tem um diâmetro grande de 60 mm e ele também não é necessário para todas as aplicações, né? Muitas vezes eu tenho aplicações onde eu tenho cargas mais baixas, como sistemas de transporte, coletores ou até mesmo atiradores, onde eu não preciso de toda a potência desse cara, eu poderia utilizar um motor um pouco menor, que economizaria um pouco de peso e permitiria eu extrair aquele pouquinho mais de performance que eu quero tirar para poder chegar lá na Einstein, né? Então, esse cara aqui, excelente, surgiu então o irmão para ele esse ano, o Kraken X44. Né? Embora esse cara aqui já seja muito pequeno, o Kraken X44 ele constrói em cima da plataforma que o Kraken já possui e avança um pouquinho mais, né? Só que num pacote menor. Então vocês podem ver aqui a caixinha já mudou de tamanho, né? Porque a West Coast e a CTR realmente buscaram criar um sucessor, na verdade não um sucessor, mas um novo componente aí na linha, né? Então, dentro aqui da nossa caixa, temos nosso adesivo, temos exatamente a mesma plataforma que vocês tinham com o Kraken X60, ali os hardwares e fixadores, os cabos excelentes siliconados que a WCP e a CTR sempre utilizam, e aqui o nosso Kraken X44, que é super fácil de tirar da caixa. Vamos lá, sai! Aí! Vamos lá, olha só! Parece até de brinquedo, né? A gente coloca os dois um do lado do outro, a gente pode comparar e já perceber algumas coisas de cara, né? O Kraken X44, então, ele tem o mesmo tamanho e exatamente o mesmo diâmetro de eixo, os dois são uma spline de 15 dentes, que é um eixo que já se tornou um pouco padrão aí na comunidade da FRC por sua facilidade de transferência de torque e também por ser mais fácil de tirar e colocar, né? Eu não preciso de uma chaveta aqui envolvida no meio do caminho. O que vocês notam de cara também é o tamanho, né? Conforme o nome diz, o Kraken X60 ele tem um diâmetro de 60 mm, enquanto o Kraken X44, 44 mm. Então, o comprimento dele é o mesmo, os dois têm a mesma altura, porque diminuir ia ser muito difícil, mas esse cara aqui, então, se torna mais fino e bem mais leve que o Kraken X60, né? Eles são irmãos, mas esse aqui é o menorzinho, né? Vocês podem perceber também que aqui a gente não tem mais os parafusos de acesso para portas de resfriamento do motor, né? Mas tirando isso, os dois motores são praticamente a mesma plataforma, né? A diferença que a gente tem aqui também são as conexões do Kraken X44 acabam sendo um pouco menores porque os dois têm o controlador integrado, o Talon FX, e os dois possuem os mesmos controles de software, as mesmas qualidades de leitura de corrente, de detecção de picos de corrente, tanto da corrente de alimentação quanto das correntes de estator. Esse cara aqui, ele também tem o mesmo encoder de alta resolução que o Kraken X60 traz e todas as vantagens de software que a suíte da CTR, né, Cross the Road Electronics, que é uma das nossas fornecedoras, traz de valor para dentro desse cara aqui. Então vocês devem ter notado também o Kraken X60, ele por ter um diâmetro maior, ele tem aqui o diâmetro de furos de 2 polegadas, esse cara aqui tem o diâmetro de fixação em 1 polegada. Então, nem tudo que a gente vai conectar ao X60 conecta ao X44, mas a maioria dos componentes são compatíveis. Então, uma Max Planetary ou uma Sport Gearbox da
da Indimark, vários outros elementos que são utilizados na FRC são compatíveis com o Kraken X44. Alguns precisam de alguns elementos de adaptação, mas a maioria funciona sem problema nenhum. Inclusive, muitas equipes têm utilizado e optaram por agora, na última temporada, utilizar esse cara aqui no seu módulo Swerve, não para o movimento de propulsão, mas para o movimento de rotação, né? Por trazer uma economia de peso gigantesca, enquanto mantendo as mesmas capacidades de potência, né? E falando em potência, o Kraken X44, então, ele carrega aí uma potência de pico de 850 watts, ou seja, ele, por si só, já está próximo de alguns dos motores mais potentes que nós tínhamos na FRC até uns anos atrás, né? Então, ele tem quase a mesma potência do Kraken X60 em algumas situações, mas num tamanho um pouco menor, né? Ele traz um RPM de saída um pouco diferente. O Kraken X60 ele tem um RPM de saída de 5.300, enquanto esse cara aqui tem um RPM livre de 7.400 RPM. Então ele é mais, justamente porque ele é mais indicado para aplicações de alta velocidade. Então um atirador, um coletor, uma outra situação onde a gente quer reduzir um pouco menos a velocidade, a gente quer um pouquinho mais de velocidade mesmo, né? Ele tem 4 Nm de torque, né, na saída desse eixo aqui, e dentro do nosso trabalho de 40 amperes, né, a potência, quando a gente está limitando ele a 40 amperes, que é o limite teórico dentro da FRC, fica em torno de 400 watts. Né? Então, mesmo sendo um tamanho um pouquinho menor, ele não deixa muito a desejar em termos de potência quando comparado ao X60. Por isso, muitas equipes têm optado por utilizar ele em várias aplicações para economizar um pouquinho de peso e simplificar também, tornar os mecanismos um pouco menores, né? Então, olhando para o resto que a gente tem aqui na caixa também, para a gente aproveitar, é tudo muito parecido com o que vem com o Kraken X60, mas para quem ainda não conhece, nós temos aqui os clássicos cabos siliconados da CTR e da WCP. Então, esses caras aqui, eles já vêm pré-prontos, são cabos de 10 AWG, então eles têm um diâmetro um pouco maior, justamente pelas cargas maiores que esse motor puxa, e são 2 terminais olhais que a gente parafusa direto aqui na alimentação do nosso Talon FX, né? Além disso, ele já vem com o cabo de CAN pré-pronto, com as terminações direitinho aqui para a gente colocar amarelo e verde aqui, e tudo isso a gente fecha com o kitzinho de hardware que está aqui dentro, onde temos os parafusinhos que nós precisamos para ele e a tampa para esses terminais. Então essa tampa aqui, inclusive, ela vai entrar aqui e vai permitir que todas essas conexões que eu tenho aqui estejam protegidas, livres de sujeira e bem firmes, né? Então é um pacote super bem pensado, onde eu vou botar minha alimentação, meu CAN, e esse cara aqui vai me dar uma resposta sensacional, né? Então, mesma situação do Kraken X60, mas num pacote menor, né? Lembrando que os parafusos que nós temos aqui são parafusos do tipo Torx. Então, aqui, quando você adquirir um cara desse, a gente sempre manda para vocês a chavinha correta para esse parafuso aqui, porque justamente eles são mais difíceis de conseguir e eles permitem que a gente aplique o torque certo para fechar esses parafusos aqui, tá bom? Então, esse foi um overview, um olhar geral aí para a nova linha de motores agora Kraken, disponível com exclusividade para vocês aqui. Nós temos vindo diretamente lá da Califórnia, da West Coast Products e da Crossroad Electronics. Então, qualquer dúvida ou o que vocês tiverem de comentário, quem usou esse motor, quem está louco para usar esse motor, deixa a sua dúvida aí, manda um e-mail para nós se vocês precisarem de mais alguma coisa, e uma boa sorte, e espero ver alguns desses caras aqui nos nossos robôs aqui no Brasil também na próxima temporada. Até lá!